Então, os agentes versus, né, as políticas estabelecidas. As políticas aqui são questões de políticas públicas, né, que precisam de reflexão, como por exemplo, as políticas devem focar indivíduos ou questões coletivas, né? Então, a literatura discute esse tipo, né, de questão. Deve tratar indivíduos ali, um grupo específico, ou lidar, por exemplo, de forma geral sobre a questão da pobreza, né? Por exemplo, os agentes devem dar tratamento individual ou coletivo, né? Quer dizer, há sempre esse conflito, porque, como falamos, né, o indivíduo, eles veem os seus problemas particulares. Já os agentes tendem a ver a situação em termos coletivos, mas a situação é muito complexa, né? Às vezes, num tempo ali ínfimo, que o agente tem que tomar a decisão, né? Quer dizer, tratar de um caso individual específico ou manter a lógica do coletivo. Conflito de expectativa entre o público e o agente, né? Quer dizer, é aquilo que a gente já comentou. O público tem a sua percepção, né? Os agentes também, por sua vez, também têm a sua visão de mundo, a sua percepção. E aí, como eu falei, se os agentes vêm de um outro contexto, de uma outra realidade, esse conflito, né, essa divergência aí na expectativa da política pode até aumentar. Os burocratas de rua, né? Quer dizer, a questão da accountability, né? Do controle da prestação de contas, que eles precisam ser submetidos, e o potencial de minar os objetivos dos funcionários eleitos, né? Então, cada vez mais a burocracia e o funcionário burocrata de rua, eles ganham, né, notoriedade e corre-se o risco, né, de minar o papel dos funcionários eleitos, né? Porque quando a gente fala de burocracia, a burocracia tem uma certa vantagem nesse processo, porque eles têm um conhecimento técnico que muitas vezes, né, o representante eleito não tem, né? Então, o burocrata de rua e outras burocracias também precisam responder, né? Na medida em que eles não são eleitos, né? Precisa ser criado outras formas, né, de accountability, de prestação de contas para esses profissionais. Os burocratas de nível de rua na literatura brasileira, né, vai tratar desse tema aí nas páginas, entre a página 42 e 45. É ainda pequena a literatura, né, sobre esse tema, né, no Brasil. Os estudos ainda estão engatinhando e nem todos os trabalhos são específicos, né, sobre o burocrata de nível de rua. A própria Gabriela Lota, né, tem uma tese de doutorado que foi publicada em livro sobre os agentes de saúde. Então, é um trabalho específico sobre os burocratas de nível de rua. Mas são poucos, né? É um manancial ainda, né? É claro que já temos, né, trabalhos, inclusive tratando da questão da discricionalidade de policiais, mas ainda tem muita coisa para se produzir, né, a respeito. Então, quem quer aí saber dos poucos trabalhos, né, existentes e citados por ela no texto, tem que recorrer aí à página, entre a página 42 a 45 do texto. Nas considerações finais, ela simplesmente retoma, né, o que já foi colocado, né, a questão da discricionalidade do burocrata de rua, né, os fatores institucionais e organizacionais, né, quer dizer, questões de contexto, regras, normas, etc. Os fatores individuais e relacionais, né, aí entra a questão, como já falado, dos valores, né, o perfil, as redes sociais, como também mencionado,
que os burocratas de rua eles acabam formando, né? É algo muito importante, inclusive no livro sobre os agentes de saúde, né, da Gabriela Lota, ela trabalha muito essa questão das redes sociais, né? E cada contexto você tem um tipo de rede elaborada, né? Uma coisa é a organização dos agentes de saúde em Sobral, no Ceará, outra coisa é em São Paulo, outra coisa é numa cidade aí, Itapecerica da Serra, que ela estuda, né, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? Então, em cada contexto você vai ter o estabelecimento de uma organização em termos de redes sociais, né, por parte dos agentes públicos, né? Mas podemos dizer que outros burocratas de rua estabelecem outras redes sociais em outros contextos, né? Então, é a questão dos fatores, né, relacionais. Dilemas e dicotomias da atuação desses profissionais, né? Então, retomando aí a questão da legitimidade democrática de suas decisões, eles tomam decisões, mas muitas vezes não têm legitimidade para tal, né? Então, é uma questão com a qual a literatura precisa lidar. É necessário que haja um controle, né, dessas decisões tomadas, né, pelo burocrata de nível de rua, inclusive um controle da chamada discricionariedade, né, daquilo que eles acabam atuando, agindo, mas que escapa à previsão da norma. Então, são questões espinhosas que precisamos discutir, né? Quem está interessado por esse tema tem que problematizar tais questões, como nesse texto a Gabriela Lota já faz, né? Há melhorias produzidas por esses burocratas no processo de implementação, então a questão é que a implementação não é uma coisa técnica exata, né? Claro que tem técnica, que tem racionalidade, mas é uma situação tão complexa que muita coisa escapa, né, ao que está na norma, na própria política, né? Então, os burocratas eles produzem, né, alteração na implementação das políticas. Essa alteração, essa atuação deles pode melhorar, né, a política, né, corrigir certos problemas, mas também pode levar a um desvirtuamento, né, da política. Então, precisamos produzir muita pesquisa sobre esse tema. Eu vou parar por aqui, mas a mensagem que eu queria deixar através desse texto é que se trata de um tema fundamental, o do burocrata de nível da rua, e são reflexões, são textos, né? São pesquisas que estão começando, em especial no Brasil, né? E nós precisamos avançar. Então, quem tiver interessado nesse tema, eu recomendo, né, esse texto da professora Gabriela Lota e os próprios trabalhos, né, do Michael Lipsky, né, que é um trabalho específico sobre os burocratas de nível de rua. Só lembrando que a categoria é do Michael Lipsky, né, e uma das precursoras a trabalhar essa categoria no Brasil é a própria Gabriela Lota. Então, espero que eu tenha me feito entender, né, sobre esse tema e espero ter a oportunidade de discuti-lo um pouco mais à frente. Muito obrigado e até uma próxima ocasião, até uma próxima oportunidade.